salve para você que está ligado aqui na TV Liberal, está começando o Globo Esporte. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho da sua tela ou salve o número na agenda e participe pelo WhatsApp. É o 999430001. Estou aguardando a sua participação. Enquanto isso, a gente começa o programa de hoje falando de Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que está a classificação depois de 6 rodadas concluídas. O líder é o São Paulo com 16 pontos. Na sequência, Palmeiras, Fluminense, Bahia, fechando aí a zona de classificação para a Libertadores. O Flamengo é o quinto colocado na classificação. E do lado direito da tabela, você vai ver aí a zona do rebaixamento com Botafogo, Remo, Cruzeiro e Internacional. O Remo é o 18º colocado a 2 pontos do Atlético Mineiro, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E o Remo sofreu a 3ª derrota na Série A e segue sem vencer na competição. O Leão perdeu por 1-0 para o Coritiba no Couto Pereira, com direito a gol do ex. A lei do ex marcou presença no Couto Pereira. Pedro Rocha! Em campo, Pedro Rocha, que estava no Remo no ano passado. Foi peça fundamental na campanha de acesso do time para a Série A deste ano. Do outro lado, Aleph Manga, conhecido dos torcedores do Coritiba. E olha, o Manga queria jogo. Depois da ajeitada do Patrick, ele mandou para fora. Mas não demorou muito para Pedro Rocha marcar presença. JP Sherman cruzou na medida para ele empurrar para o fundo do gol. E é gol de Pedro Rocha contra o seu ex-time. Um primeiro tempo complicado para o Leão. E podia ser pior se não fosse Marcelo Rangel. Que defesaço o goleiro fez no cabeceio de Sebas Gomes. Toque de cabeça, salva Marcelo Rangel. E essa bola não entrou, não. E aqui você revê, né? Olha lá, ó. A checagem, né? A bola em cima da linha, que defesa incrível. É uma defesa importante, né? Para deixar a equipe viva no jogo. O Leão buscava o empate, mas estava difícil de encaixar. Lembra que a lei do ex estava solta no Couto Pereira? No segundo tempo, Aleph Manga balançou a rede do Coxa. Mas o árbitro marcou impedimento, anulando o gol de empate do Remo. Vitor Bueno também tentou. O goleiro defendeu. Do lado do Coritiba, Pedro Rocha estava inspirado. Foi derrubado por Marlon quando estava indo em direção ao gol. Os jogadores do Coxa queriam cartão vermelho, mas o juiz só deu amarelo. O atacante queria fazer o segundo no ex-clube. Meteu esse voleio aí e assustou. O Remo arriscava de longe. Pico tentou, mas não pegou bem. O jogo ia chegando perto do fim e a situação do Remo ia se complicando. Para piorar, Aleph Manga não conseguiu chegar nessa bola. Já Pedro Rocha saía de campo aplaudido pela torcida do Coritiba. O Remo teve a última chance com o Vitor Bueno, de falta, mas nada. 1-0 para o Coxa, a primeira vitória do time dentro de casa. Já o Remo segue sem conseguir vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Até agora foram 3 empates e 3 derrotas na competição. Acredito que não tenha sido jogo para a gente perder, muito pelo contrário, no mínimo um empate. Não sei como foram os números, mas acho que finalizamos mais. Tem que fazer os gols, estamos tendo mais posse de bola do que chances de gol, reais de gol. Mas eu acho que não foi um jogo ruim. Poderíamos ter levado daqui no mínimo um empate. Enfim, tem que levantar a cabeça e o mais rápido possível conseguir ganhar. A equipe hoje já caminhou um pouquinho mais, né, dentro daquilo que a gente gosta. Competiu mais, marcou um pouco mais de perto, com toda a atmosfera que a gente teve aqui contra, a equipe não sentiu e a gente espera que a gente possa continuar, né, no processo de evolução, porém tendo resultado, até porque a competição é uma competição extensa, porém a equipe começou mal o campeonato, precisa pontuar o quanto antes. Agora a Copa do Brasil, amanhã em São Paulo, o Paysandu vai decidir uma vaga para a 5ª fase da competição contra a Portuguesa no Canindé. Júnior Rocha segue escolhendo os garotos da base
para oportunidades únicas. Não só a cada jogo, mas a cada dia, a cada treino, vir aqui e saber que essa oportunidade de ouro, essa oportunidade na nossa vida, mostrar trabalho, mostrar que está querendo mesmo e ir para cima e mostrar. Foi assim que Hinkel entrou como titular na partida contra a Portuguesa do Rio pela Copa do Brasil e ajudou a equipe a avançar para a quarta fase da competição. A premiação foi R$1 milhão. E para o garoto, a 10ª participação em jogos, a primeira como titular. Agradecer a Deus pela oportunidade de jogar esse jogo titular. A equipe bicolor viajou ontem para São Paulo, onde vai enfrentar outra portuguesa, a de Desportos, no Canindé. Uma semana inteira dedicada à partida, focada na rentável Copa do Brasil. Está sendo uma semana muito produtiva, de muito trabalho, trabalhando forte, sabendo que a equipe do Portuguesa de São Paulo é uma equipe muito qualificada. Estamos trabalhando em cima ali do que o Júnior Rocha está falando, mostrando ali para a gente as funções que devemos exercer. E amanhã ainda temos um último dia de preparação e seguimos focados para o jogo de terça-feira aí. E a gente segue falando do Paysandu. As meninas do Papão estrearam com vitória no Brasileiro da 2ª Divisão, 1-0 no Itacoatiara do Amazonas, no Mangueirão. Debaixo de um verdadeiro toró, as meninas do Paysandu entraram em campo para a estreia na 2ª Divisão do Brasileirão Feminino contra o Itacoatiara do Amazonas. As poças que ficaram atrapalharam no início da partida. Zane, a goleira do Papão, foi traída pela água, mas a atacante amazonense não aproveitou. Com o campo molhado, o Paysandu decidiu arriscar, mas o chute de Jennifer foi defendido com segurança. No segundo tempo, o Itacoatiara deu um sinal de vida. Zane defendeu de manchete. No lance seguinte, o Papão chegou novamente com perigo. Brenda ajeitou para Letícia, mas a goleira Duda estava muito bem no jogo. Depois, em uma jogada individual, Brenda teve a oportunidade. E teve até mais uma, mas acabou chegando atrasada depois do cruzamento. E de tanto tentar, o Paysandu foi recompensado. Cruzamento de Irley para Stephanie, de cabeça abrir o placar. Entrosamento na jogada que a permitiu dedicar o gol a uma pessoa especial. Esse cruzamento já vem desde a final contra o Vasco, né? Irley já sabe onde eu vou estar e coloca a bola lá e eu consigo fazer o gol. Eu queria dedicar a minha mãe e a todo mundo que torce por mim, me apoia desde o começo e dizer que estou muito grata. O gol só trouxe mais ânimo. Brenda mostrou velocidade, ganhou a disputa e saiu em disparada. E se não fosse a Duda, era o segundo bicolor. No finalzinho do jogo, Brenda recebeu um grande passe de Irley. Ela até driblou a goleira, mas desequilibrada perdeu o ângulo para finalizar. Final de jogo, Paysandu 1, Itacoatiara 0. As Lobas começaram bem a sua caminhada no Campeonato Brasileiro Feminino e logo na primeira partida, 3 pontos na conta. Nosso time conseguiu propor o jogo, conseguimos fazer o dever de casa, né? Pressionando e graças a Deus, numa jogada ensaiada nossa, saiu o gol. E é importante, né? Uma estreia dessa, uma estreia de um campeonato longo e difícil, começar com uma vitória dentro de casa, traz segurança para todos nós. Boa, vamos agora para os comentários. O Pedrão, o Remo jogou bem ontem e pode surpreender o Flamengo no Maracanã na quinta-feira. É o Pedrão do América, valeu. Renato, boa tarde. Eu acredito na reabilitação do Remo e vai ser contra o Flamengo. É o Renato Sembrantes, do bairro do Guamá. Tem a participação do Márcio Roberto. Olha, o Paysandu vai fazer a diferença amanhã contra a Portuguesa. Aqui é o Márcio de Icoaraci. Valeu, Márcio. Obrigado. Luiz Miguel também está por aqui. Boa tarde, André. Papão tem que se preparar e não liberar jogadores para outros clubes, pois tem muito time de olho em jogadores do Paysandu. Garotada da base aí está chamando a atenção, né? Boa tarde, André. Infelizmente, o Remo não está tendo postura dentro de campo para vencer seu adversário. Já é a participação do Anônimo. Obrigado pela mensagem a todo mundo que participou. E depois do intervalo, tem o empate do Cruzeiro com o Vasco, que derrubou o técnico Tite. A gente se reencontra amanhã. Tchau.